12 a 18. Filipenses capítulo 1, 12 a 18. O apóstolo Paulo escreve: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Eu gostaria de, nesta manhã, conversar um pouco com vocês sobre a sublimidade do Evangelho. O apóstolo Paulo está preso em Roma, depois de realizar 3 viagens missionárias, na província da Galácia, na província da Macedônia e da Caia, e na província da Ásia Menor. E agora, preso em Roma, na sua primeira prisão, ele escreve esta carta para agradecer àquela igreja pela sua parceria com ele, no seu trabalho itinerante, no seu trabalho de plantação de igrejas. No capítulo 1 desta carta, Paulo falou sobre a supremacia de Cristo. E ele chega a dizer no capítulo 1, versículo 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é o centro da nossa vida. No capítulo 2, ele muda a ênfase. E a ênfase do capítulo 2 é que o outro deve vir antes do eu. E ele cita 4 exemplos: o exemplo de Cristo, o seu próprio exemplo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. No capítulo 3, ele começa a revelar para nós que as coisas lá do alto são mais importantes do que as coisas aqui de baixo. Alguns se preocupam apenas com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo encerra essa epístola mostrando a necessidade de nós nos alegrarmos em Deus a despeito de quaisquer circunstâncias. E que em vez de nos sucumbirmos à ansiedade, devemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. E agora o apóstolo Paulo vai, neste texto que nós acabamos de ler, tratar conosco acerca da sublimidade do Evangelho, dizendo para nós que o Evangelho é mais importante que a nossa própria liberdade pessoal, que o Evangelho é mais importante do que a nossa própria vida. Então, olhando esse texto, quero destacar alguns pontos. Primeiro, o que é o Evangelho? E confira comigo no verso 12, quando ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos pegar a palavra Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Mas boas novas para quem? Boas novas em que contexto? E vamos então entender que as boas novas é a grande mensagem de Deus para um mundo ferido, para um mundo doente, para um mundo escravizado,
para um mundo onde reina o desespero, a tristeza, a dor, a desesperança, para um mundo marcado por tantas coisas horríveis que o diabo tem posto sobre as pessoas, a escravidão, o vício, as mazelas, a depravação moral. Neste mundo mergulhado nesse caudal de desespero, o Evangelho traz uma boa notícia, traz uma boa nova, a boa nova de que Deus existe, a boa nova de que Ele enviou o Seu Filho como nosso Salvador, a boa nova de que há perdão para os nossos pecados, a boa nova de que há libertação para a nossa escravidão, a boa nova de que há vida eterna para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então o Evangelho é a grande boa notícia para o homem pecador. Esta é a coisa mais importante que o apóstolo Paulo está estabelecendo. A segunda coisa é que o Evangelho, o Evangelho? O Evangelho, olha comigo o versículo 14 do texto lido, e vocês vão perceber outra coisa interessante. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O Evangelho e a palavra de Deus se correspondem. O Evangelho nada mais é do que a apresentação para nós da palavra de Deus, da revelação pessoal de Deus, da vontade expressa de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Esta palavra, a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que é poderosa, que tem vida em si mesma, que age por si mesma, que opera pelo poder do Espírito Santo para transformar pessoas, tirando-as das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Então, a palavra de Deus nos é dada aqui, amados irmãos, em contraposição, por exemplo, hoje diríamos, aos sonhos, visões e revelações a que muitas pessoas recorrem. A palavra de Deus nos é apresentada aqui como resposta a tanto misticismo e sincretismo que as pessoas buscam. O Evangelho não é aquilo que o homem inventa, não é aquilo que o homem cria, não é aquilo que o homem elabora. O Evangelho é a própria revelação de Deus, a sua palavra, a vontade expressa de Deus para o nosso coração. Esta palavra é preciosa. Deixa eu lhes dar um exemplo disso ao reverendo Ronaldo de Almeida Lidório, numa das suas mensagens lá em Vitória, e ele relata também isso num de seus livros, conta que ensinando a Bíblia para as pessoas das mais diferentes tribos que vinham para Coni, onde ele morava, para ensinar a palavra de Deus. Ele passou durante uma semana toda ensinando algumas pessoas que vieram de outras tribos. E ao final, ele deu 3 textos para serem memorizados. E então, a uma mulher que veio 3 dias a pé de caminhada da sua aldeia para onde ele estava, ao retornar para sua aldeia, ao chegar praticamente em casa, esqueceu um dos versículos que ela havia memorizado. Ela havia memorizado 3, e ela retorna a Coni, 3 dias a pé. E quando o pastor Ronaldo a viu, disse: mas por que a senhora voltou? E ela respondeu: eu esqueci um dos versículos. E o pastor disse: mas a senhora não precisava ter voltado por isso. E ela respondeu: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. A palavra de Deus é preciosa. Ela é a essência da revelação do Evangelho. Terceiro lugar, irmãos, o Evangelho está relacionado à revelação da pessoa de Jesus Cristo. Olha comigo o verso 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. O Evangelho é centralizado, é resumido na pessoa de Cristo. Nós não temos outro evangelho para pregar, a não ser o evangelho de Cristo. Nós não temos outro assunto para pregar, a não ser Cristo. Nós não temos outro tema a abordar, a não ser Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é a porta do céu, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa justiça, Ele é a alegria da nossa alma, Ele é a nossa paz, Ele é a razão da nossa vida. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro mediador entre você e Deus,
a não ser Ele. Então o Evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o mensageiro e Ele é a mensagem, Ele é o sacrifício e Ele é o sacerdote, Ele é o servo e Ele é o Rei dos reis. Ele é o nosso glorioso Redentor, e isto é o Evangelho. Mas agora tem um segundo ponto que eu quero destacar com vocês. O que é que eu posso fazer pelo Evangelho? Agora é uma questão de comprometimento. O que é que eu posso fazer pelo Evangelho? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu posso alegrar-me no Evangelho, mesmo quando a providência de Deus me leve a sofrer por este Evangelho. Olha comigo novamente o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós cantamos agora há pouco que Deus é soberano, e é mesmo, e é mesmo. Meus irmãos, o Brasil não está à solta, ao léu, ladeira abaixo. Por pior que seja a crise do Brasil e do mundo, tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ou para trazer-nos livramento, ou para trazer-nos disciplina. O Brasil está nas mãos daquele que está assentado no alto e sublime trono. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado no alto e sublime trono. As coisas não estão ao léu, as coisas todas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele nunca perdeu o controle. Agora, há momentos na vida em que a providência é carrancuda. Há momentos na vida em que situações adversas acontecem conosco. Há momentos na vida em que aquilo que você planeja não acontece. Que você sonha e aguarda, vem ao contrário do que você sonhou e aguardou. Notem comigo, Paulo queria ir a Roma. Ele escreve isso na carta aos Romanos, pelo menos 2 vezes. Era seu projeto de, a partir de Roma, ser enviado à Espanha. Deus apareceu para ele em Jerusalém, quando estava preso, e disse: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você também dê testemunho em Roma. Mas Paulo chega em Roma não como sonhara chegar, ele chega preso, ele chega algemado. E ele escreve então para a igreja de Filipos, da prisão de Roma, dizendo o seguinte: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Oh, amados irmãos, os planos frustrados nossos não frustram os planos de Deus. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os projetos de Deus são mais altos do que os nossos, a vontade de Deus é perfeita, é agradável e é boa para nós. E se eu fosse olhar para a vida de Paulo, por onde ele passou teve luta. Ele foi preso na cidade, ele foi perseguido na cidade de Damasco, depois da sua conversão. Ele chega em Jerusalém e é rejeitado pela igreja. Ele é esquecido em Tarso por mais de 10 anos. Ele vai para a primeira viagem missionária e é apedrejado em Listra. Ele vai para a segunda viagem missionária e é preso e açoitado em Filipos. Ele vai para Tessalônica e é enxotado da cidade. Ele vai para Bereia e ele é escorraçado da cidade. Ele vai para Atenas e é chamado de tagarela. Ele vai para Corinto e é chamado de impostor. Ele vai para Éfeso e enfrenta feras. Ele chega em Jerusalém e é preso. Ele vai para Cesareia e é acusado. Ele vai para Roma e enfrenta um naufrágio. Ele desembarca depois de um naufrágio, não é desembarque, porque ele se salva com os outros em Malta e é picado por uma cobra. Ele chega em Roma algemado, mas ele diz: eu quero que vocês saibam disso. Essas coisas todas contribuíram para o progresso do Evangelho. Amados irmãos, como é importante entender isso. Se você está passando por uma luta, em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, descubra qual é o projeto de Deus para que você testemunhe no meio dessa luta. A esposa de Charles Haddon Spurgeon ficou enferma, em cima de uma cama, por muitos anos. Ela poderia ter vivido amargurado o resto da sua vida. O ministério do seu esposo era o ministério mais conhecido do mundo da época. Em vez dela se mergulhar num caudal de desespero e depressão,
Ela transforma o seu leito de enfermidade numa trincheira de evangelização do mundo, porque foi ela quem deu início à distribuição dos sermões do seu marido para toda a Inglaterra e para outros lugares do mundo, permitindo que milhares, milhões de pessoas fossem alcançadas. Você está passando por uma prova, pergunte para Deus: meu Deus, o que é que esta prova que eu estou passando pode contribuir para o progresso do Evangelho? Segundo, o que nós podemos fazer? Nós podemos evangelizar apesar de qualquer circunstância adversa. Preste atenção comigo no verso 13. Olha aí. Olha o verso 13 comigo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo podia dizer o seguinte: puxa vida, eu queria tanto ser missionário, mas fui preso. Acabou o meu sonho. Não acabou o sonho. É preciso entender, e ele entendia isso, quando ele diz o seguinte: eu sou prisioneiro não de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou embaixador em cadeias. Olha a providência de Deus, irmãos. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. A guarda pretoriana era, na verdade, o regimento mais seleto do exército romano. Se Paulo estivesse solto, ele poderia ter alcançado outras pessoas, mas não alcançaria a elite militar de Roma. A guarda pretoriana eram 16 mil soldados de escol, da mais alta patente, e Paulo, como prisioneiro de César e cidadão romano, ele tinha ao seu lado alguém algemado com ele 24 horas por dia, e então em 3 turnos por dia, durante 2 anos, em revezamento, ele então testemunha, ele prega para toda a guarda pretoriana e os demais do segundo escalão da ordem militar de Roma, de tal maneira que nesses 2 anos, ele transformou-se no maior evangelista da casa de César. E quando ele escreve essa carta, lá no capítulo 4, verso 22, ele diz: os santos da casa de César vos saúdam. Ou seja, tinha gente convertida dentro do palácio de César. Na verdade, não foi a tempestade, não foi a perseguição, não foi o inimigo, foi a mão providente de Deus que levou Paulo para dentro daquela prisão, para que ele pudesse alcançar a nata da soldadesca de Roma. Então preste bem atenção nesse ponto. Se você está passando por uma luta, por um sofrimento, a pergunta é: o que é que eu posso fazer para que através desse sofrimento, Jesus seja mais conhecido através da minha vida? Esse era o pensamento de Paulo. Esse deve ser o nosso pensamento. Terceiro lugar, o que fazer pelo Evangelho? Estimular outros irmãos a pregar com mais desassombro. Olha o versículo 4 comigo, 14 comigo. Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos amados, nós sempre inspiramos alguém, não tem ninguém neutro. Ou você inspira para o bem, ou você inspira para o mal. A grande pergunta é: quando as pessoas olham para você, elas ficam mais animadas ou mais desanimadas? Elas ficam mais empolgadas com Jesus ou ficam achando que não vale a pena seguir a Jesus? Notem que quando Paulo foi preso, os membros da igreja de Roma, que tinham liberdade, olharam para Paulo e viram Paulo preso, e Paulo ativo, e Paulo dinâmico, e Paulo pregando, e Paulo testemunhando, e Paulo animado, e Paulo escrevendo cartas, e Paulo encorajando as igrejas, e ele disse: não é possível, esse homem está vivendo uma circunstância tão adversa, está mais animado que a gente, vamos nos mexer, vamos nos mover, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa, vamos fazer a obra também. A grande pergunta que eu faço para você nesta manhã é essa: o que é que você tem feito com as lutas que vêm sobre você? Você tem encorajado as pessoas ficam mais animadas quando encostam em você, as pessoas ficam mais animadas com a vida quando ouvem você, as pessoas ficam mais animadas com o seu testemunho, você encoraja as pessoas a testemunharem com mais ousadia no nome de Cristo? Quarto lugar,
que você precisa fazer pelo Evangelho? Você não pode azedar o coração por causa da competição. Vocês acham que tem competição entre as igrejas hoje? Vocês acham que tem pastor hoje que prega assim, querendo atrair fama só para o seu nome? Esse negócio não é novo, não. Isso é antigo. Veja comigo, por favor, os versículos 15 a 18 aí. Olha o que Paulo escreve, Filipenses 1, 15 a 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Preste atenção aqui, irmãos. Nós temos que entender bem esse versículo para não chegarmos a uma conclusão perigosa e equivocada. Tem muita gente que diz assim, bom, já está sendo pregado? Tem heresia? Tem falsa doutrina? Mas tá bom, Jesus está sendo pregado. Não, Paulo não está falando isso não. Paulo não está se alegrando aqui porque tem gente pregando uma meia verdade. E no meio dessa verdade tem heresia embutida. Não, ele não está se alegrando com isso. Se você ler tanto esta carta, quanto as demais cartas do apóstolo Paulo, olha capítulo 3, versículo 2 comigo. Ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele denuncia a heresia. Ele não suporta o erro doutrinário. Agora, o que Paulo está argumentando com você e comigo, é que tem muita gente, embora pregando a verdadeira mensagem, está pregando essa mensagem com motivação errada. Tem muita gente pregando o Evangelho, mas para ganhar notoriedade, para que a sua igreja seja a igreja mais vista, para que a sua denominação seja mais poderosa, para que a placa da sua igreja seja mais famosa, para que o seu grupo seja o mais reconhecido. Embora pregando a mensagem certa, a motivação não está certa, a motivação não é boa. Então preste bem atenção nisso. É possível fazer a coisa errada com a motivação certa. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente pregando heresia, irmãos, pensando que está pregando a verdade. Pode ter certeza disso. Por falta de conhecimento. Acha que o que está pregando está certo e está errado. Tem muita gente fazendo a coisa errada com motivação errada. Esses são os falsos mestres, reconhecidamente, que querem mesmo enganar as pessoas, são lobos e dizem que o são. Mas tem muita gente, irmãos, que estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Ou seja, estão pregando o Evangelho, mas a motivação não é boa. Qual o nosso papel? É fazer a coisa certa, com a motivação certa. É pregar o Evangelho, não querendo receber os louros, não querendo receber os aplausos dos homens, mas tributando a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Agora, preste bem atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não deixe seu coração se azedar. Se alguém não está com a motivação boa, não deixe esse negócio afetar o seu coração não, continua fazendo a obra de Deus. Continua pregando sem deixar o seu coração ser contaminado com essa concorrência do mercado religioso. É muito comum no meio evangélico as disputas de posições. Por exemplo, arminianismo versus calvinismo. Há muito badalado aí essa tensão. E eu queria evocar para vocês um exemplo da história, de dois homens de Deus, que eram amigos, que eram parceiros na obra de Deus, no século XVIII, John Wesley e George Whitefield, um de linha arminiana, outro de linha calvinista.
E então um dia chegaram para George Whitefield, querendo tirar uma casquinha, querendo jogar um contra o outro, e perguntaram assim: George Whitefield, o que você acha do John Wesley? E ele respondeu: eu acho que ele é um homem tão santo, e um homem tão precioso, e um homem tão amado, um homem tão usado por Deus, que eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E de fato, John Wesley pregou no funeral de George Whitefield. Aí outra pessoa, tentando tirar uma casquinha no Wesley, chegou e perguntou: e aí, Wesley, você acha que vai encontrar George Whitefield no céu? Você acha que você vai vê-lo lá? Wesley respondeu: não, acho que eu não vou vê-lo. Aí a pessoa se encheu de alegria por dentro, porque a provocação dele tinha alcançado o propósito, segundo ele tinha pensado. Ah, é? Quer dizer que então você não vai vê-lo? Não, eu falei: não, eu não vou vê-lo não. Sabe por quê? Ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. É possível, amados irmãos, nós não podemos entrar numa guerra santa de posicionamentos na igreja de Deus. Nós não podemos permitir que a disputa seja a nossa bandeira. A nossa bandeira é o Evangelho. E desde que o Evangelho esteja sendo pregado, diz Paulo, com isso eu me regozijarei. O que você deve fazer pelo Evangelho? Último lugar, você deve defender o Evangelho. Olha o versículo 16 comigo. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Preste bem atenção aqui, amados irmãos, que Paulo não era apenas um evangelista, Paulo era também um apologista, Paulo era um defensor do Evangelho. Mas há um contraponto que eu quero levantar aqui. Hoje, muitas vezes, nós somos mais treinados em defender o Evangelho do que proclamar o Evangelho. É triste isso. Quando nós achamos que a nossa principal missão é defender o Evangelho em vez de pregá-lo. E eu gosto de uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz o seguinte: o Evangelho é como um leão. Um leão. Você não precisa defender um leão, basta soltá-lo. Basta soltá-lo. Nós estamos formando muito mais apologistas do que pregadores. E eu não estou dizendo que não chega o momento em que o Evangelho não precisa ser defendido, quando a heresia chega, quando as falsas doutrinas